amados, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo no livro de Segundo Livro de Reis. Segundo Livro de Reis, capítulo de número 6. Glória a Deus pela oportunidade que nós temos de ouvir a palavra do Senhor. Segundo Livro de Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Assim que você achar, sinaliza dizendo glória a Deus. Você que não achou, diga: pastor, eu estou procurando. Segundo Livro de Reis, capítulo de número 6, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. E disseram os filhos do profeta a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: podem ir. E disse um dos servos: serve-te de ires com os teus servos. Então disse Eliseu: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou-lhe um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o, estende ele a tua mão e toma para si. Feche os seus olhos, se você puder, coloque a mão no teu coração, e você vai fazer uma oração simples, mas uma oração de todo o teu coração, pedindo para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Pai, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua fidelidade, ó Deus, dura para sempre. Este momento, ó Deus, de todos eles, momentos especiais a qual nós entregamos e estamos entregando um culto ao Senhor. Meu Pai, esse momento é o momento que nós ouvimos a voz do Teu Espírito a falar conosco. Pai, queremos que essa palavra, como uma boa semente, seja lançada, e o nosso coração, como uma terra fértil, venha receber dessa boa semente, dessa boa porção. Pai, eu peço que o Teu Espírito convença de tudo aquilo que nós temos como orientação do Senhor para nossas vidas nessa noite. Pai, usa a minha vida. Eu peço humildemente que todas as palavras que saírem dos meus lábios, ó Pai, sejam palavras direcionadas pelo Senhor, e que todas elas sejam pesadas pelo Teu Espírito sobre as nossas vidas. Assim eu oro, ó Pai, de uma forma de gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Queridos, quero falar algo muito simples, mas de extrema importância para as nossas vidas nessa noite. Eu quero falar sobre oportunidade. Eu queria que você falasse consigo mesmo. Fala assim: Deus é um Deus de oportunidades. Sabe, irmãos, tem muitas oportunidades que, se você pudesse voltar atrás hoje, com toda certeza você voltaria e não faria da forma que você fez. Com certeza você já perdeu muitas oportunidades na sua vida. Com certeza você pode ter arrependido de ter perdido algumas oportunidades, ou você pode dizer hoje: graças a Deus que eu não peguei aquela oportunidade. Existe uma frase que diz que pessoas normais, elas criam oportunidades. Pessoas a qual acabam vacilando no seu momento da sua caminhada, elas perdem. Mas pessoas extremamente voltadas aos olhos a Deus, são pessoas que criam oportunidades na nossa vida. Volto a dizer, oportunidades são algo que pode passar, e se nós não aproveitarmos, alguém vai aproveitar no nosso lugar.
Se alguém pode dizer isso com muita propriedade, sou eu, porque se nós retrocedermos um pouco a nossa história, a nossa vida, nós vamos ver que muitas coisas que nós deixamos de fazer ou aproveitamos diante de uma oportunidade, porque o Senhor não para, e o Senhor sabe que a obra dele é poderosa, e ele diz, a palavra dele diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então eu tenho uma certeza de uma coisa: se nós perdemos a oportunidade, principalmente em fazer aquilo que o Senhor voltou a nós, Deus vai levantar alguém para fazer no nosso lugar. Por que eu estou falando isso? Porque Eliseu é o homem da oportunidade. Eliseu é o homem que viveu uma história maravilhosa dentro de todos os profetas do Antigo Testamento. Eu sou apaixonado pela ousadia de Eliseu. Eliseu é o homem que caminhou junto com Elias, e quando Elias estava prestes a subir, sendo levado por Deus, a palavra do Senhor diz que um dia Elias faz uma pergunta a Eliseu e diz: o que você quer de mim? Eliseu, ousado, cheio da presença de Deus, diz: olha, eu só quero a porção dobrada. Isso quer dizer o quê? O que você fez até agora, Elias, eu quero fazer o dobro. O Senhor entrega isso, e nós sabemos a história. Elias, ele vai e realiza na sua caminhada 7 milagres, mas a Bíblia vai dizer que o propósito da promessa sobre a vida de Eliseu se cumpre, e Eliseu, até depois de morto, os seus ossos realizam para cumprir aquilo que foi prometido sobre a vida de Eliseu. Eliseu é o homem ousado, e quando Eliseu toma aquela capa que quando Elias foi levado por aquele redemoinho, a Bíblia vai dizer então que Eliseu inicia a sua caminhada. E o interessante é que Eliseu inicia a sua caminhada realizando o milagre. Eles tinham passado pelo Rio Jordão, e a necessidade agora deles voltarem pelo mesmo caminho. Eliseu agora, com a capa de Elias nas mãos, bate na beira do Rio Jordão e diz: olha, que abra o Rio Jordão segundo aquilo que diz o Deus de Israel. A Bíblia vai dizer que Eliseu agora passa pelos pés enxutos e atravessa do outro lado. Mas abre-se um parênteses aqui, irmãos: quem dera se a nossa caminhada cristã só fosse voltada por milagres. Quem dera se nós só vivêssemos milagres, além de dizer que nós vivemos, porque a cada dia que nós acordamos, abrimos nossos olhos, é um milagre de Deus. Mas estou falando de coisa palpável, coisa que nós podemos enxergar. A caminhada com Deus não é somente voltada a coisas que nós palpamos, chamadas milagres, mas a caminhada com Deus se requer a nós responsabilidades, e nós precisamos entender que haverão desafios na nossa caminhada. Não foi diferente com Eliseu. Eliseu tem muitos desafios, Eliseu tem muita coisa para acontecer na vida dele, mas dentro de todos os desafios e toda a responsabilidade que Eliseu tem, uma delas é tomar conta da escola do profeta. Preste atenção, o que era essa escola de profeta? Resumo rapidamente para a gente entender. Todo profeta, todo jovem que desejava ser profeta, não saía para o campo missionário sem antes passar por essa escola de profeta, criado pelo profeta Samuel, agora desenvolvida e feito um bom trabalho através da vida de Elias. Agora a responsabilidade está nas mãos do profeta Eliseu. Eliseu, como todos os outros profetas, tinha alguém que era um aprendiz de profeta que andava do seu lado. Elias nos ensinou isso. Se nós voltarmos para o Monte Carmelo, quando houve aquele momento em que Elias orou, desceu fogo do céu, depois ele manda o seu moço subir para ver se tinha alguma nuvem do tamanho da mão uma nuvem de chuva, e a Bíblia diz que na 7ª vez o moço volta e diz: olha, há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quem era esse moço? Era um aprendiz de profeta. A Bíblia vai dizer que Eliseu foi um aprendiz de profeta do lado de Elias. Todo profeta andava com alguém do lado. Na vida de Eliseu não foi diferente. Um rapaz chamado Geazi, ele começa a sua caminhada a andar do lado do profeta Eliseu. Era um ótimo aluno de profeta, e ele tem agora como honra andar do lado do grande profeta chamado Eliseu. Só que a história de Geazi começa bem, só que ela não termina bem. Algo que nós precisamos aprender na nossa vida, estou correndo para que a gente possa chegar diretamente no centro da mensagem. Algo importante que nós precisamos entender: é bom começar bem,
mas é bom dar sequência na nossa vida e nós terminarmos bem. Tem muita gente que começa bem demais, mas quando chega na metade do caminho, por alguma circunstância, acabam se perdendo. Qual é a vontade de Deus? Que você comece bem, ou talvez você não começou tudo bem, mas o que garante a certeza de nós estarmos no Senhor, que o final sempre será garantido por aquilo que Deus tem prometido na nossa vida. Geazi começa bem, por quê? Porque Geazi está fazendo tudo conforme deve ser feito. Geazi é um bom moço do profeta, mas um dia Geazi, ele acaba se vendendo por coisas que são terrenas, e eu te explico. Naamã, chefe do rei da Síria, um homem respeitado, honroso, a Bíblia diz que esse homem tinha uma lepra, e a Bíblia vai dizer que ele vai procurar Eliseu. Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e quando Naamã, depois de toda a resistência, isso não é o caso, volta para agradecer Eliseu, ele traz ouro, ele traz prata, ele traz vestes. Mas a Bíblia vai dizer que quando Eliseu vê esse homem entregando alguma coisa, ele diz: eu não quero. Só que a Bíblia vai dizer que os olhos de Geazi, o moço do profeta, ele literalmente cresceu sobre aquelas coisas. Ele tirou o olho da promessa, ele tirou o olho do seu chamado, ele tirou o olho daquilo que Deus estava preparando para ele, e ele literalmente começou a desejar as coisas que são materiais. E eu resumo rapidamente o que aconteceu com Geazi e o que acontece com muitas pessoas que estão aqui e talvez estão nos assistindo. Trocam a promessa, trocam o chamado por coisas que são materiais. E eu te explico. É errado ter, pastor? De jeito nenhum. É errado ser próspero, pastor? Quem disse? O desejo de Deus é que tudo vá bem na tua vida, mas escute algo e guarde no teu coração: nada na sua vida pode ser maior do que a promessa que Deus tem para a sua vida. Eliseu, quando a Bíblia diz que Eliseu rejeitou a oferta de Naamã, a Bíblia diz que Geazi correu atrás daquele homem, Naamã, e a Bíblia diz: olha, me dá parte desse dinheiro. Quando Eliseu recebe novamente Geazi, Geazi recebe uma pergunta de Eliseu, e Eliseu diz: aonde você estava? Escute, Geazi mentiu, porque ele já se perdeu. Irmãos, a gente vê pessoas, escute só, guarde uma coisa que eu estou falando para você: ninguém cai na presença de Deus de um dia para o outro. Ninguém amanhece dizendo: estou desviado, não quero mais para a igreja. Não, de forma alguma. Existem formas sutis que Satanás vai trabalhando na nossa vida. Ele vai trabalhando sutilmente, ele vai tirando algumas coisas, ele vai permitindo, e quando nós não percebemos, estamos envolvidos por algo tão forte que nós não sentimos mais e perdemos o temor da presença de Deus. Sabe o que aconteceu com Geazi? Ele permitiu que o seu coração estivesse nas coisas terrenas. Ele permitiu que o seu coração estivesse voltado àquilo que é palpável, material. E quando ele chega diante do rei, diante do profeta Eliseu, e Eliseu pergunta: onde você estava? O que era para ele fazer? Se arrepender, dizer: olha, eu errei. Talvez a história dele continuasse, só que a consequência de um erro não resolvido gera outro erro. A Bíblia diz que ele mentiu. Ele disse: eu estava por qualquer canto, eu estava por aí. E Eliseu olha para ele e diz assim: o meu coração estava com você. O meu coração estava com você. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos: não dá para esconder nada da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu falo isso com muito temor, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Não dá para esconder nada de Deus. Os olhos de Deus estão sobre todas as coisas. O que Deus deseja é que, se eu errar, se eu literalmente tropeçar, eu tenho a consciência e o reconhecimento de que eu preciso de ajuda, e eu preciso me cair, me colocar aos pés de Jesus para recomeçar. Geazi perdeu a oportunidade da vida dele. Como consequência, a lepra que estava sobre a vida de Naamã caiu sobre a vida de Geazi. Cuidado, irmãos. Cuidado em trocar aquilo que é santo. Cuidado em trocar aquilo que literalmente é verdadeiro para a tua vida e é eterno. O apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses: olha, eu me atento às coisas que são eternas dos céus, porque essas são eternas, e eu deixo para trás as coisas que são da terra, porque essas são passageiras. Eu preciso voltar a olhar para as coisas celestiais, eternas. O meu coração, a minha vida está aqui, mas eu preciso desejar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu preciso viver todos os dias como se fosse hoje a volta de Jesus. Uma oportunidade perdida
Geazi tem uma oportunidade. E agora aqui começa o capítulo 6. Depois que Geazi agora, por ser um leproso, não pode mais seguir na escola de profeta, porque agora ele precisa ficar isolado. A Bíblia vai dizer no versículo 6: e disseram os filhos do profeta Eliseu: eis que esse lugar que habitamos é pequeno demais. Escute, eu te explico. A escola de profetas estava pequena demais. E qual era o desejo daqueles homens? Vamos crescer. Mas por que somente agora? Porque agora não tem Geazi. E aqui claramente me mostra algo revelado pelo Espírito Santo. O que estava impedindo o crescimento daquele lugar chamava-se Geazi. E vai doer um pouquinho, vai cutucar um pouquinho, mas não tem problema. Geazi impedia o crescimento daquele lugar. A pergunta é: em áreas da sua vida, e você sabe que tem áreas da sua vida que não estão da forma que Deus deseja. Você sabe que tem áreas da sua vida que não está produzindo da forma que Deus quer que ela esteja. E talvez tenha algum Geazi aí que está atrapalhando o crescimento do que Deus tem para fazer na sua vida. Geazi saiu, os moços do profeta disseram: nós precisamos expandir, nós precisamos crescer. Geazi tem a representação da lepra, e a primeira coisa que me impede o crescimento é a lepra, e a lepra tem a representação do pecado. Não existe crescimento aonde abunda o pecado. Não existe crescimento aonde a graça de Deus não está. Não existe crescimento aonde a presença de Deus não está. Eu posso até falar em nome de Deus, mas se não tiver a presença de Deus, nada cresce, nada expande. Porque é a graça, é a presença, é a manifestação de Deus que faz as coisas alavancarem na minha vida, crescerem, expandirem. Preste atenção. Segunda coisa que nós entendemos, foi Geazi sair, que eles disseram: nós vamos crescer. Escute algo, irmãos. Alianças erradas impede o crescimento da sua vida. Pessoas erradas no seu caminho. Escute uma coisa e preste atenção. Tenha maturidade de entender isso. Muitas vezes, para você crescer em algumas áreas da sua vida, vai ser necessário Deus tirar algumas pessoas do seu caminho. Vai ser necessário Deus quebrar algumas alianças que você tem. É necessário para o crescimento Deus arrancar do meio de nós pessoas que impedem o crescimento da manifestação do nível espiritual que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida. Olhe para cá e dê glória a Deus se você entender. Não se assuste se Deus arrancar do teu caminho pessoas que você talvez tinha um certo tempo de convivência, mas Deus começar a tirar do lado. Não vai ter briga, não vai ter discussão. É literalmente Deus afastando, porque Deus tem um nível maior. Só que tem uma palavra profética para a tua vida. Deus tira pessoas, mas Deus também acrescenta outras que te levem ao nível superior. E há um tempo de você crescer, e eu libero essa palavra sobre a tua vida. Há um tempo de maturidade espiritual para que você possa crescer e avançar diante daquilo que Deus deseja. Eles precisavam crescer. Só que o lugar onde eles estavam era um bosque e era cercado por árvore. Então eles tiveram uma ideia: vamos cortar as árvores. E as árvores que nós vamos cortar, faremos dela vigas para que possamos alargar as nossas tendas. Olhe, preste atenção. O que era dificuldade para eles, também para o crescimento, as árvores, quando eles cortassem, passariam a se tornar literalmente vigas, estruturas para o crescimento. Aqui Deus trouxe uma palavra. Deus disse: os problemas de hoje se tornarão estruturas amanhã. Eu vou dizer de novo, porque tem pessoas que não entenderam. O que você está passando hoje talvez tenha sido um momento de dificuldade, de tristeza. Talvez até mesmo lágrimas serão derramadas, estão sendo derramadas. Mas Jesus está dizendo: isso não é para a morte, isso é para mostrar que amanhã vai ter uma estrutura de crescimento para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. O que era para ser vergonha na tua vida vai passar a ser o seu maior testemunho, em nome de Jesus. Eliseu precisa cortar as vigas, ou melhor, os moços precisam cortar a viga. Só que Eliseu diz: olha, vocês podem ir, mas eles dizem: olha, nós não vamos sozinhos, nós queremos que o senhor vá até junto com a gente. E o interessante é que Eliseu diz: olha, eu vou com vocês. Por quê? Era uma forma de Eliseu ver quem estava trabalhando. Só que tinha um detalhe aqui. Nessa época, Israel não dominava o ferro. Israel tinha um certo domínio sobre o bronze,
Mas o ferro ainda não tinha condições, eles não tinham tanto. Então eles precisavam importar de Damasco. Só que aqui a Bíblia vai dizer, e a maioria dos historiadores vão dizer, que existia apenas um machado para que pudesse passar nas mãos de 40, 50 aprendiz de profeta. Então eles estavam fazendo assim: um cortava uma árvore, derrubava, passava para o outro cortava, passava para o outro, e assim sucessivamente. Então o que nós entendemos? Tinha um machado para que todos eles pudessem fazer a atividade que foi colocado como responsabilidade. Então, primeiro, se um parasse, os demais também parariam. Aqui Deus falou algo muito interessante comigo. Você já parou para pensar como tem pessoas olhando para você? E espiritualmente falando, olhe para cá, se você parar, pessoas param atrás de você. Você já parou para pensar o tamanho da responsabilidade que você tem espiritual? Você já parou para pensar quantas pessoas, sem você imaginar, olham para você e esperam de você uma atitude, porque através da sua atitude elas vão tomar a mesma atitude que você tomou, seja ela positiva ou seja ela negativa? Se nós olharmos para o livro de João, capítulo 20, nós vamos ver um Pedro frustrado consigo mesmo, depois de ele ser confrontado pelo Cristo. A Bíblia vai dizer o seguinte: ele diz um dia: eu vou voltar a pescar. Ele já tinha abandonado o barco lá no livro de Lucas capítulo 5. Ele já tinha decidido agora não ser mais pescador de peixes, mas ser pescador de almas, porque foi Jesus que disse isso. Só que na decepção, na frustração consigo mesmo, ele diz: eu vou voltar a pescar. E sabe o que a Bíblia disse? Os outros, que também eram pescadores, disse: se você vai, eu também vou. Olha para cá, você tem uma responsabilidade. Tem pessoas olhando para você. Tem pessoas que se espelham em você, pastora. Tem pessoas que se espelham em você, homem, mulher. Tem pessoas que ficam literalmente esperando a tua atitude e o teu desânimo. Você desistir só vai fazer com que outras pessoas desistam atrás. Pastor, está difícil. Deus não coloca peso maior sobre os nossos ombros. O que Deus está confiando em você, Ele confia que você aguenta. E Ele sabe que no meio de tudo isso Ele tem uma obra, um propósito na sua vida. Não desista. Não pare, porque se você parar, a produção do crescimento para. Se você pai parar, os seus filhos vão para trás. Se você mãe parar, os teus filhos vão parar também. Se você desistir, a tua casa vai desistir. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: eu estou te impulsionando a viver a vontade de Deus nessa terra. Uou! Segunda coisa que nós aprendemos aqui: todos iam cortar árvore. A oportunidade ia dar para todos. Eu não posso, fala comigo bem alto, fala assim: eu não posso reclamar que eu não tive oportunidade. Pastor, eu sou pobre de maré desci. Eu nasci, irmãos, oportunidade. E tem muita oportunidade na tua vida disfarçada de problema. Tem muita oportunidade que você perdeu e você achou que era um problema. Na verdade era a oportunidade que Deus estava usando para um trampolim, para te colocar no nível maior. Pastor, está na Bíblia isso? Está na Bíblia isso sim, irmão. Como, pastor? Lembra de Davi? Quando ele chegou no campo de batalha, os seus irmãos tinham a mesma oportunidade de Davi. Eles poderiam descer para o campo de batalha, porque se eles acreditassem no Deus de Israel que Davi profetizou contra aquele gigante, eles também poderiam ter vencido, porque não era o nome deles, era o nome de Deus. E quando Davi desceu, ele teve a mesma oportunidade que todos tiveram. E digo mais, aquela oportunidade disfarçada de gigante foi o trampolim para Davi virar uma chave na vida dele. Eu estou falando para pessoas aqui que estão olhando para esse problema e achando que é um problema. Deus te trouxe aqui para dizer: está disfarçado de problema. Na verdade é a oportunidade de você viver uma nova história na tua vida. Eu estou falando com pessoas aqui: para de reclamar desse problema e olha com os teus olhos espirituais. Tem coisas maiores para acontecer na tua vida. A Bíblia diz que Eliseu estava de olho. Eliseu, representação de Deus. Fala comigo: Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus está olhando para tudo. Não há nada que eu possa esconder dos olhos de Deus. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. Esse moço agora tem a oportunidade da vida dele. Eu imagino ele agora empenhando todas as forças com aquele machado nas mãos. Ele diz: agora é minha oportunidade. E eu posso me tornar o servo do profeta. Eu posso andar do lado do profeta Eliseu.
E a Bíblia diz, eu acredito, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que ele empenhou força quando ele pegou naquele machado e ele começou a cortar aquela árvore, definhar golpes fortes. E aonde a Bíblia vai dizer que quando ele estava terminando, aonde ia separar a árvore do tronco, a Bíblia diz que ele, empenhando o seu último golpe para separar o machado, ele cai, literalmente escapa do cabo e cai diretamente no Rio Jordão. O machado era a ferramenta para o crescimento. O machado era a ferramenta para que eles pudessem alargar as tendas. O machado aqui representa muitas áreas da sua vida, seus sonhos, seus projetos. E talvez por um momento você estava empenhado e parece que em um exato momento, parece que você perdeu, além das forças, você perdeu o sonho, o projeto. O que todo mundo olhava e dizia realmente, agora não tem mais jeito. Porque caiu no Jordão. O Jordão era um lugar de águas turvas, escuras, não tinha como ninguém ver. E talvez quem estava do lado, Ricardo, poderia dizer, acabou-se a oportunidade de todos. Só que aqui o Espírito de Deus me faz olhar com os outros olhos para algumas coisas. E eu quero que você observe isso, preste muita atenção. Na nossa vida, nós precisamos olhar até para alguns problemas que nós atravessamos com outro ângulo, de uma outra visão. Eu te explico. Você já parou para pensar que algo que está acontecendo na tua vida, se Deus não estivesse no controle, poderia ter sido pior? Tem gente que reclama. Estamos vivendo um tempo de chuva. Hoje de manhã o pastor Luizão abriu o culto brincando, dizendo assim, olha, eu sonhei que sonhei que a minha casa estava sendo alagada, estava tudo alagada, tanta chuva. Quando eu acordei só vi uma goteira. E ele disse, graças a Deus que eu tenho uma casa e tenho uma goteira. Só que a gente reclama muitas vezes, puxa vida, furou o pneu do meu carro, mas você agradeceu porque você tem um carro? Teve goteira na minha casa, você já agradeceu porque você tem uma casa? Talvez você está questionando Deus porque os seus filhos estão fora da presença de Deus, mas você agradeceu a Deus porque você tem um filho, você tem filhos, e amanhã, através da promessa de Deus, de você e a sua casa servir a Deus, Deus vai trazer os teus filhos através da obra que Ele tem para a tua vida. Você já parou para olhar que se não fosse Deus, poderia estar pior? Só que nós olhamos para o problema e nós achamos que o problema é o problema, e ele é destrutivo na nossa vida. E eu entendi que se não fosse Deus, poderia estar pior. Existe um versículo que eu sou apaixonado, Romanos 8:28. Todas as coisas, fala comigo em voz bem alta, diga todas as coisas. Diga bem alto, diga todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para cá, não está dizendo assim, as coisas boas colaboram, as coisas ruins não colaboram. Está dizendo o quê? Está dizendo o quê? Todas. Uma porta se fechou, Deus tem um propósito. Uma coisa aconteceu que não estava no meu previsto, não estava naquilo que eu imaginava. Deus tem um propósito. Escute, irmãos, poderia ter sido pior na vida desse homem, e eu provo para você na Bíblia. Se ele matasse alguém, quando aquele machado escapou do cabo e acertasse a cabeça de um dos seus amigos e matasse, ele poderia ser condenado. Ele poderia não poder mais executar. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Então, se acontecesse alguma coisa de pior, além de ter perdido o cabo do machado, esse homem tinha literalmente executado o sonho de ser profeta. Pare de reclamar algumas coisas que estão acontecendo na tua volta e olhe que se não fosse Deus na sua vida, poderia estar pior. É duro, irmãos, a gente entender quando as coisas não estão a favor do nosso lado. É duro a gente compreender que existem alguns nãos de Deus na nossa vida. É duro a gente compreender que existem algumas portas que vão se fechar. É duro a gente compreender que algumas coisas vão fugir do nosso controle. Mas eu quero dizer para você, se a tua vida está nas mãos de Deus, aquieta o teu coração. Deus tem uma obra perfeita para todas as coisas, e nada fugiu do controle de Deus. Levante as tuas mãos e agradeça a Deus, porque Deus está no controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua casa. Deus não perdeu o controle da sua família. Ele continua no controle de todas as coisas. Eliseu, a Bíblia diz que quando ele ouve aquele menino, aquele jovem gritar, ai meu Senhor, e ele diz, o que aconteceu? O machado caiu e era emprestado. Fale comigo, era emprestado. Glória a Deus.
Eliseu não pergunta quem derrubou, Eliseu não pergunta como derrubou, mas Eliseu pergunta aonde ele caiu. Essa é a pergunta que Deus faz para nós, para a gente hoje, para o nosso coração. Onde? Deus não é um Deus de como, Deus é um Deus de onde. Lembra quando a palavra foi dada à igreja de Éfeso? Lembra-te onde caiu. Quando Deus foi procurar Adão no meio do paraíso, já se escondendo, Deus disse a Adão: Adão, aonde você está? Onde você está? Porque a resposta é uma resposta lógica. Se o machado caiu no Rio Jordão, nós vamos procurar no Rio Eufrates, no Rio Nilo, nós vamos procurar no Rio Jordão. Lembra-te onde isso aconteceu, aonde parou a sua vida, aonde parou a produção da sua vida, aonde expandiu, onde parou de expandir essa área que o Senhor hoje está falando com você, e você sabe, seja área espiritual, emocional, seja área sentimental, seja área profissional, onde você parou. Jesus está querendo resgatar, porque talvez para você o Jordão é o fim, é o trajeto final, é a execução final, mas para Deus o Jordão é um divisor de água. Deus é um Deus que usa as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que são sábias. Deus está dizendo para pessoas aqui: o Jordão não é o teu fim, o Jordão não é a execução do teu fim. Deus está dizendo para pessoas aqui: o Jordão é apenas um divisor de coisas maiores que vão acontecer na sua vida. Pastor, me prova isso. Eu te provo na Bíblia que o Jordão não é para te matar, essa dificuldade não é para te destruir. Eu te provo. Ah, Jesus, como é lindo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Jesus é lindo demais. Fala para ele assim, irmãos, fala para ele: pastor, o meu crescimento caiu no Jordão. O Jordão é água turva, não consigo mais enxergar. E tem gente que está assim, olhando para frente, mas não está enxergando nada, não consegue enxergar um futuro, não consegue enxergar as coisas que Deus está fazendo, não consegue. Mas Deus vai abrir a tua mente hoje para você enxergar. Jordão não é para destruir, Jordão é um divisor de água. A tua vida vai ser contada depois desse problema para frente, porque coisas maiores vão vir. Eu te provo. Josué pegou uma responsabilidade. Qual? Da sequência no trabalho de Moisés. Uma coisa é você assumir, irmãos, o lugar de alguém que não fez porcaria nenhuma, porque qualquer coisa que você faça já foi melhor do que alguém tinha feito. Outra coisa é você assumir a responsabilidade de alguém que fez algo com excelência. Aí você está vendo a batata quente nas suas mãos. Moisés morreu. Deus disse: Josué, assume o cajado. Josué, segura o rojãozinho aí. Só que o povo estava duvidando, porque eles estavam questionando. Eles estavam questionando Josué. Aí Deus disse: Josué, chama os levitas, chama o sacerdote, pega a arca, chega perto do Rio Jordão. E quando eles colocarem o pé no Rio Jordão, que era para ser a destruição, que era para ser o empecilho, que era para ser o obstáculo, quando eles colocarem o pé no Rio Jordão, eu vou subir as paredes, eles vão atravessar. Assim como eu fui com Moisés, Josué, eu também serei contigo. Escute, Josué, ele simplesmente obedeceu a direção. O Jordão era para parar, mas na verdade só foi um divisor. A partir dali, todo mundo começou a olhar para Josué de uma forma diferente. Lembra de Jesus? Lembra de Jesus? Até os 30 anos de idade, até quanto? Até 30 anos de idade, Jesus era somente filho de José e Maria. Era o jovem carpinteiro. Só que a Bíblia diz que num certo dia ele aparece no Rio Jordão. E ele chega diante do seu primo João Batista e diz assim: ó, me batiza. João Batista, cheio de euforia, diz: mas como assim você deve me batizar com fogo e tudo mais que você sabe? Mas a Bíblia diz que Jesus diz: olha, faça que se execute em mim a justiça de Deus. A Bíblia diz que quando João Batista deita Jesus no Rio Jordão, a Bíblia diz que o céu se abre, uma voz diz: este é meu filho amado, a quem me aprazo. O Espírito de Deus desce e incorpora de uma pomba, e a Bíblia diz que a Trindade se une naquele lugar. A partir do Rio Jordão, a história de Jesus foi outra. Eu estou dizendo para alguém aqui hoje que através do Espírito Santo, esse Jordão que hoje para você é um desafio, vai se tornar um divisor de água. Se prepare para contar um testemunho daqui para frente, porque esse Jordão não vai te parar, esse Jordão não vai esconder o projeto que Deus tem para a tua vida. Essa dificuldade vai ser um divisor de água na sua vida, em nome de Jesus. Uou, aplauda, aplauda. Eliseu, a Bíblia diz que ele toma uma atitude inusitada, e eu estou encerrando. Eliseu poderia dizer: machado, sobe, a poder no nome de Jesus.
Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas, Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Existe milagre que a gente quer saber como Deus vai fazer. Já perguntou para Deus, como o Senhor vai fazer isso? Tem vezes que a gente dá umas ideias para Deus, meio mirabolante, meio cabuloso no negócio. Deus gostaria que o Senhor fizesse assim, ou a gente planeja, aí Deus apaga tudo que nós imaginamos, e Ele faz totalmente diferente, porque Deus sabe o que faz e como Ele faz. Eliseu poderia dizer, machado, sobe. Machado, sobe. Mas a Bíblia diz que Eliseu pega um pedaço de madeira, e a Bíblia diz que Eliseu joga esse pedaço de madeira na água, próximo da onde o machado caiu. E a Bíblia vai dizer que aquele ferro, ele sobe. Irmãos, é contra a lei da gravidade. Cutuca quem está do teu lado, fala assim, o seu Deus é um Deus inexplicável. Falei para ele assim, ninguém explica a Deus. Fala para ele assim, ninguém explica a Deus. Você pode fazer, me ajuda a pregar, fazer um favor. Olha para essa pessoa e fala assim, Deus é um Deus que faz coisas inexplicáveis. Agora com voz de profeta, diga para ele, fala assim, se prepare para viver o inexplicável de Deus, em nome de Jesus. Aponta o dedo de profeta, sobe a tua voz, o tom da tua voz, diga assim, se prepare para viver o inexplicável de Deus nessa terra. Tem alguém comigo nessa palavra? Levanta a mão e diga glória a Deus. Tem alguém que recebe essa palavra? Levanta a mão e diga aleluia. Diga, eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Pastor, como vai acontecer? Não sei, mas eu sei que Deus é fiel. Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Eu posso profetizar algo para a tua vida? Se prepare, porque tem coisas que você achou que não tinha como mais dar certo. Deus está dizendo, eu estou mexendo, eu paro a terra, eu viro o sol, eu faço as coisas acontecer. Mas aquilo que é fiel para acontecer na tua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Escute, porque Eliseu jogou, eu acho lindo isso, irmãos, eu sou apaixonado pela Bíblia. Eliseu jogou um pedaço de madeira, e a Bíblia diz que o ferro subiu. Ele poderia ter dado uma palavra, ele poderia ter liberado uma palavra, mas a Bíblia diz que ele pegou um outro cabo de madeira. E por que ele não usou o mesmo cabo para jogar e a água e o ferro subir dentro da água? Ele poderia ter usado o mesmo cabo que aquele moço estava cortando. Ele poderia ter usado o mesmo, mas ele não usou o mesmo cabo. Ele usou um novo cabo. Porque se ele usasse o mesmo cabo, mais para frente teria o mesmo problema. O que ia acontecer? Ia soltar. Ia ter o mesmo problema. Entenda uma coisa, irmãos. Esse machado, ele não poderia parar, ou melhor, ele não poderia deixar de estar sendo usado, porque ele era a ferramenta usada para o crescimento. Só que se fosse usar o mesmo cabo, ele ia ter o mesmo problema. Aí Deus usa o mesmo ferro, mas ele pega um cabo novo. E eu te explico. O machado voltou, e agora ele tem uma estrutura para ele suportar a continuidade do processo. Deus é um Deus que, a sua vida, irmãos, fala assim, eu sou único. Fala assim, eu sou único. Fala assim, não tem ninguém igual a mim. Fala assim, e tem gente que olha e fala assim, graças a Deus, misericórdia. Imagine dois da gente. Vem Lala, imagine duas Lala. Tá amarrado. Vem Felipe. Imagine duas, não dá. Porque a gente é único. Aqui Deus tratou muito grande meu coração, preste atenção. Você é a mesma pessoa, mas existem áreas da sua vida que estavam literalmente destruídas, frouxas. Porque o que acontece? Aquele cabo anterior era um cabo que se colocasse ali no machado ia ficar frouxo, ia soltar facilmente. Aí Deus faz novo de novo. Eu vou dizer de novo. Deus usa a sua vida, mas as áreas da sua vida que por muito tempo deu errado, Deus pega ela e diz, agora eu faço novo de novo. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém que é um tempo novo, em áreas da sua vida que talvez estavam vivendo momentos de tristeza, até mesmo como diz a palavra do Senhor, nesse contexto, frouxo, fraco, frágil, ao ponto de dar problema novamente. Deus está dizendo, eu faço novo de novo. Deus está fazendo uma nova história sobre a tua vida. Deus está trazendo novo de novo. A tua vida é a mesma, a tua história é a mesma, mas há um processo novo de algo da parte do céu para a tua vida. A glória da última casa será maior do que a primeira, assim diz o Senhor. Aonde teve lágrima, aonde teve tristeza, vai ter prantos. Aonde teve pranto, vai ter risos, júbilos de alegria, porque o Senhor está fazendo de novo a história da tua vida, em nome de Jesus.
E eu encerro. Quando aquele machado subiu, preste atenção. Eliseu olha para aquele moço que derrubou o machado, não para outro. E ele diz: estende as mãos e pega. Esse moço estava tendo uma nova oportunidade. Só que tem um detalhe aqui, muito interessante. Por quê? Porque esse detalhe mostra quando aquele moço derrubou o machado, ele grita dizendo: era emprestado. Não era dele, era emprestado. Só que enquanto estava sendo usado ali, era para a utilidade deles. Mas um dia eles vão precisar devolver, porque era emprestado. E por que Eliseu mandou aquele mesmo jovem pegar o machado de novo? Porque Eliseu queria que ele continuasse. Agora olhe para cá, irmãos. Preste atenção uma coisa. Jesus nos ensina através de uma parábola, dizendo que um senhor deixou para os seus servos alguns talentos. E a Bíblia vai dizer, Anderson, que esses talentos eram emprestados. O Senhor não tinha dado esses talentos. E aqui Deus falou muito forte comigo. Esse machado significa crescimento. Esse machado significa ministério, chamado, compromisso. O que Deus confiou nas suas mãos, a sua família, é esse machado. Os seus filhos são esse machado. Um dia, quando tudo isso aqui nessa terra acabar, nós vamos chegar diante do Senhor, e Jesus não vai perguntar para mim e para você: quantos carros você tem? Jesus não vai perguntar para você em quantas faculdades, quais são os teus diplomas. Maravilha, irmãos, estude, se esforce, viva a diferença, porque você tem que fazer a diferença aonde Deus te colocar. Mas Jesus não vai perguntar quantos diplomas você tem. Jesus não vai perguntar para você quantas vezes você foi contemplado, promovido dentro do teu serviço, dentro do teu trabalho. Jesus não vai perguntar isso. Ele vai ver os seus frutos. Ele quer ver as obras das suas mãos. Aquilo que Ele confiou nas suas mãos, o que você fez? Aquilo que Ele colocou nas suas mãos, o que você fez? Como você cuidou? Como aquela parábola, a Bíblia diz que aquele senhor voltou a buscar os talentos. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, mas teve um que guardou, escondeu o talento, e ele não perdeu, não ganhou, mas ele escondeu o talento. E a Bíblia diz que esse rapaz recebeu uma dura do seu senhor, dizendo: servo mau, não fostes fiéis no pouco, não te colocarei no muito. Escute, irmãos, tem uma grande responsabilidade que passa pelas suas mãos. O seu chamado não pode parar porque você se frustrou com alguém. Talvez você tenha uma boa desculpa porque o machado caiu. Você não consegue enxergar o machado e você começa a culpar um monte de gente à tua volta. Jesus não está preocupado com isso. Jesus vai querer ver quantas árvores você derrubou. Cadê a obra que Ele confiou nas suas mãos? Nós estamos falando há muito tempo neste lugar, uma igreja madura, uma igreja que entenda sobre salvação, uma igreja que entenda sobre reino, uma igreja que cresça. E Jesus está pedindo para pessoas aqui hoje olhar para dentro de você e ver o que você está fazendo com aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Eu resumo: Deus está dando uma nova oportunidade para que você possa se posicionar na sua vida. Você pode ter boas desculpas, mas ela não funciona. Você pode até ter bons argumentos, mas isso não vai adiantar diante do Senhor. Quando você chegar diante do trono de Deus, não vai dizer: Jesus, me desculpa, eu não sabia. Sabia, você tem uma responsabilidade. Jesus confiou nas suas mãos um machado para crescimento da área da tua vida. O que você está fazendo com ele? Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para que o Espírito Santo traga na tua mente agora a qual coisas e áreas da sua vida que precisam expandir, crescer. Eu quero que você, se você puder, feche os seus olhos e você olhe para você mesmo. E você olhe para dentro de você mesmo e diga: o que eu estou fazendo com aquilo que Deus confiou nas minhas mãos? Talvez você disse: o machado caiu. Ele está dizendo: já voltou nas tuas mãos.
O machado caiu, mas já voltou nas suas mãos. E aquele machado voltou nas mãos daquele rapaz, para que ele continuasse a fazer aquilo que foi designado. Eu não sei qual área da tua vida, mas Jesus deu a responsabilidade de você cuidar daquilo que Ele confiou nas suas mãos. E se por acaso isso caiu, peça para que o Senhor restaure isso da tua vida hoje. Peça para que o Senhor traga de volta isso para a tua vida hoje. Diga: Jesus, eu quero viver o novo de novo. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver o teu propósito nessa terra. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Diga isso para o Espírito Santo hoje. Fale: Deus, eu quero fazer a tua obra. Eu quero fazer a tua vontade. Eu não estou aqui, ó Deus, para fazer a vontade do homem. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Eu tenho, Deus, uma responsabilidade nas minhas mãos. Escute, os teus filhos são suas responsabilidades. O teu casamento está na tua responsabilidade. O teu ministério, ao qual Deus confiou nas suas mãos, é sua responsabilidade. A sua vida está na sua responsabilidade. A Bíblia vai dizer que quando o machado caiu, ele gritou: ai meu Senhor. Eliseu, a representação de Deus, e a palavra Eliseu é: o Senhor é a minha salvação. Jesus sempre está perto daqueles que realmente clamam e desejam um recomeço. Pastor, eu me decepcionei, eu também várias vezes. E vou falar uma coisa para você: não vai ser a primeira vez que você vai se decepcionar. Tem mais decepção para frente. Só que você decide o que fizeram. Você decide fazer com aquilo que fizeram com você. Se te decepcionaram, se te magoaram, você decide a viver isso, esse luto interno, e sofrer angústia, tristeza, ou você decide passar por cima disso, porque você é maior do que qualquer coisa que fizeram com você. Jesus está dizendo: eu quero fazer algo novo na tua vida. Jesus está dizendo: eu quero fazer algo novo nessa área da sua vida. Eu quero fazer algo novo nesse departamento, nessa área que você tanto chorou, tanto foi tristeza. E talvez para muitos, quando aquele machado caiu, dizendo: olha, Eliseu vai brigar com aquele jovem. Não, Jesus não é um Deus que briga. Jesus é um Deus que dá oportunidade para recomeço. Nós somos reféns das nossas atitudes, mas Jesus, Ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos. O que você vai fazer com essa oportunidade chamada vida?